A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos entrar na leitura do livro de Apocalipse. Isso mesmo, vamos começar a leitura do livro de Apocalipse. E antes de darmos início a essa leitura, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, deixar seu comentário, tudo isso dá engajamento para o vídeo e me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então, dê essa força, você faz tudo isso gratuitamente. E já me segue também ali no Instagram. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Nós já entramos aí na reta dos 4 últimos vídeos do nosso ano de leitura. É bem interessante que você comece lá no início, em Gênesis, pois já estamos no último livro da Bíblia. E para que você tenha acesso à leitura completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards eu vou deixar o link para a playlist completa. Amém? Agora vamos orar. E logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui, Senhor, reunidos na Tua santa e bendita presença para ler a Tua palavra, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Aprender da Tua verdade, que é a palavra, aprender o teu caminho e guardar esta palavra em nossos corações, buscando praticá-la a cada dia e praticando-a, ver e fazer prosperar o nosso caminho. Abençoe também, te peço, Deus, grandemente a vida, a casa, o lar, a família de todos que estão fazendo este plano de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então, Apocalipse, capítulo 1. Só uma coisa a mais aqui, amados. Aqui em Apocalipse eu não vou me aprofundar nos temas, tá? Aqui nós vamos ver muitas coisas escatológicas, leituras que talvez a primeiro ponto não haja um entendimento. Então eu farei paralelamente, assim que eu terminar esse nosso plano anual, eu farei vídeos trazendo os temas de Apocalipse, como o tema do juízo final, tema da grande tribulação, o arrebatamento, o milênio. Eu farei vídeos separados explicando esses detalhes, tá? Ao longo aqui da leitura, uma coisa ou outra eu irei explicar, mas o foco será realmente a leitura. Continue. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quanto aos 7 espíritos de Deus, ali em Isaías, capítulo de número 11, também fala a respeito dos 7 espíritos de Deus. Entenda que não são 7 espíritos literalmente, no sentido de Deus ter 7 espíritos. Deus tem o Espírito Santo e ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui nós podemos ver como facetas do Espírito Santo, se assim eu posso falar. Leia depois Isaías 11, que você vai ver aí essas 7 facetas do Espírito Santo. Continue. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir,
e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, e o primeiro e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aqui também, esse texto também é falado ali no livro do profeta Zacarias. Quando ele vier, Jesus, todas as tribos se lamentarão, aqueles que não estarão com ele, porque serão justamente aqueles que o rejeitaram e lamentarão pelo rejeitado. Continue. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja então, Alfa e Ômega, letras do alfabeto grego, primeiro e último. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Afinal de contas, ele não está preso ao tempo, ele é antes do tempo. Antes que o tempo fosse criado, ele já existia. Continue. Eu, João, que também sou o vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, quando João vai receber a revelação, vai receber o livro de Apocalipse, vai ser arrebatado em sentidos por Deus, ele era prisioneiro, ele estava como prisioneiro exilado em uma ilha. Ali eram mandados justamente prisioneiros para acabarem os seus dias naquele lugar. Continue. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, esse que falava com João era justamente Jesus. Quando ele disse: Tenho as chaves da morte e do inferno, você precisa assistir aquele vídeo que eu deixei em alguns vídeos anteriores, onde eu falo a respeito aí da diferença, né, da palavra inferno em textos diferentes da palavra. Hades, Seol e aí por diante. Ali você vai ter uma compreensão maior acerca desse significado, tá? Inferno, na maioria das vezes, é local dos mortos, ou a sepultura. Ele tem a chave da morte e da sepultura, a chave da onde são lançados aqueles que morrem. Continue a leitura. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas
que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja só, o vídeo, né, que eu falo a respeito ali do Hades, do Seol, do Tartaro, o Tártaro, né, do Guena, o vídeo é As Portas do Inferno Não Prevalecerão, visão escatológica. Eu tenho 2 vídeos que falam das portas do inferno no meu canal. É o que tem As Portas do Inferno, visão escatológica. Ali eu trago a questão da visão escatológica e falo sobre o Hades, sobre o Seol, sobre todas essas coisas. Você pode procurar aí no meu canal. E aqui nós vamos ler agora 7 cartas às 7 igrejas. Eu também não vou explicar carta por carta. E por que não? Porque no meu canal eu também tenho uma série de mensagens, onde cada mensagem eu explico uma das cartas. Eu vou fazer o seguinte, eu sempre vou deixar no final aqui deste vídeo, quando eu ler apenas uma, se der, eu deixo no final como eu deixo. Se não der para deixar no final, eu deixo na descrição do vídeo ou no comentário afixado, tá? Provavelmente na descrição, mas eu vou deixar aí sempre para que você possa ter acesso às mensagens explicando direitinho as cartas às igrejas, que aqui eu não vou explicar. Vou fazer a leitura, eu tenho vídeos aí de 40 a 50 minutos explicando detalhe por detalhe as cartas às igrejas. Continue. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, e deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu os farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Esse texto aqui, amados, é muito forte. Não vou entrar em detalhes aqui das cartas, como falei. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Uma playlist aí, os links das mensagens, onde eu explico carta por carta a cada igreja. Mas isso aqui é muito forte, que quando diz eis que estou à porta e bato, normalmente a gente usa para o evangelismo, para dizer à pessoa que estamos evangelizando, Jesus está na porta batendo. Só que Jesus disse isso para a igreja. Ou seja, Jesus está batendo na porta da igreja querendo entrar. Então a igreja de Laodiceia estava mantendo Jesus fora da igreja. Infelizmente, tem ministérios fazendo isso hoje. Estão vivendo tão dissolutamente que Jesus está do lado de fora. Continue. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e à sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Veja que a visão de João é muito semelhante à visão de Ezequiel, que falamos lá no livro do profeta Ezequiel. Continue. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Lembrando que lá em Ezequiel era um ser que tinha 4 faces diferentes. Aqui são 4 animais, com as mesmas faces que o animal ou o ser que Ezequiel viu na sua visão. Continue. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas.
E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse que está no trono é Deus. Amém? Continue. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja o mistério, veja o mistério. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra. Mais na frente nós vamos ver que Jesus vai aparecer para abrir o livro. Se foi procurado no céu, na terra e debaixo da terra e não foi encontrado ninguém, onde estava Jesus? Esse é um mistério, qual eu não tenho a resposta hoje. Um dia eu posso ter, mas hoje eu não tenho. Só para que você vá entendendo como existem muitos mistérios aqui em Apocalipse. Continue. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Veja que coisa tremenda. Quando o anjo fala a respeito de Jesus, aqui é Jesus, o anjo diz: eis aí o leão. Quando João olha para ele, João vê um cordeiro, porque Jesus veio à terra como cordeiro. Essa é a visão que o homem teve de Jesus, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas glorificado diante de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro para morrer e salvar o povo, salvar a humanidade. Mas quando ele vier novamente para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para reinar no milênio, para a eternidade, enfim, ele não virá mais como cordeirinho. Aí sim ele virá como leão, julgar as nações e derrotar o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás, enfim, aniquilar com o mal. Continue. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? Que são as orações dos santos. Ou seja, as nossas orações queimam diante de Deus continuamente, com a fumaça perfumada como a de um incenso. Continue. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Lembra do que está escrito lá em Filipenses? E ele se desfez a sua glória, Filipenses 2, a partir do versículo 5, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, morreu, veio à terra como homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, só que Deus lhe deu, diz ali, um nome sobre todos os nomes. Para quê? Que todo joelho se dobre
e toda boca confesse que ele é o Senhor. E João está vendo justamente isso. Leia aqui o último versículo. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Como falei, não vou entrar em explicações. Vou deixar aí para você a listinha com 7 mensagens. As mensagens para as 7 igrejas. E ali eu explico uma por uma. E quando acabar esse período, eu começarei a lançar aí provavelmente semanalmente vídeos falando sobre escatologia. E aí eu vou entrar ali no detalhe do trono branco, vou entrar no detalhe do fim dos dias, do juízo final, enfim, do Armagedon, do milênio, de reinar, governar com ele, sermos reis e sacerdotes. Eu vou trazer vídeos explicando essa questão, tá? Diante dos olhos da teologia, como podemos enxergar e entender aqui as questões da escatologia. E já vou deixar claro que eu não vou trazer apenas a minha visão ou o que eu entendo. Eu vou trazer visões diferentes, para que você conheça as visões diferentes, você ore a Deus, busque compreender e assim possa crescer no conhecimento e ver aquela a qual você concorda, aquela que você acredita ser a correta. Pois, de acordo com as visões aqui, com a questão ao arrebatamento mesmo, existem visões diferentes, com relação ao milênio existem visões diferentes, com relação à tribulação existem visões diferentes, e eu não vou apenas dar um lado da moeda. Nós vamos ver as visões diferentes, vamos aprender sobre elas, você então vai buscar aí a sua compreensão. Amém, amados? Vou dar, lógico, a minha opinião, a que eu creio, a que eu acredito, mas trarei para você de uma forma que você venha ter um conhecimento mais amplo. Mas só depois que terminarmos aí o nosso plano de leitura, eu começarei a fazer esses vídeos aí de escatologia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? Não esqueça que você pode mandar aí o seu pedido de oração, você pode fazer também a sua oferta, usando também os links aí na descrição. Não vou deixar vídeo aqui, nem aqui aí para você, tá? Vou deixar na descrição o link dos 7 vídeos, as 7 pregações, onde eu falo sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Amém? Então, um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!